A todos, meu nome é Felipe Moreno, sou CTO aqui na SLM IT. Hoje a SLM IT é um parceiro da Avanade aí para soluções inovadoras. Junto comigo hoje eu tenho o Bruno dos Anjos, que vai se apresentar aqui também. E nós gostaríamos de só colocar alguns avisos importantes. Essa sessão vai ser gravada para posteriormente o pessoal conseguir assistir. E também o ideal é que as perguntas e respostas sejam feitas no chat e também nós vamos ter um espaço disponível no final da apresentação. Bruno, se quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, prazer a todos. Eu sou o Bruno, eu atuo como arquiteto de aplicações na Avanade, no Innovation Studio da Avanade, e também atuo como MVP da Microsoft na categoria de Mixed Reality. Acho que é isso aí. Show de bola, Bruno. Nós temos aqui hoje conosco, então, além de um arquiteto de aplicações, o Bruno Anjos, que hoje é um MVP para toda a América Latina aqui na parte de realidade mista, que é um dos conceitos aí que está crescendo bastante, principalmente agora durante a pandemia, né? Vamos colocar assim. Hoje nós teremos uma agenda bem ampla e interessante. A gente vai falar desde o que é o Microsoft Mesh. Acho que tem muita curiosidade para saber o que é, se isso é um serviço, se isso é um produto que a gente consegue conectar rapidamente aqui e já fazer um teste, ou se isso precisa ser configurado, como que eu integro isso, quais são os conceitos e a proposta do Microsoft Mesh. Porque hoje o que aconteceu é que essa é uma tecnologia muito nova, foi apresentada agora no Ignite em março, e existe um hype em cima dela sobre o que vai ser possível fazer com essa tecnologia. A ideia aqui é nós explicarmos para vocês o poder dessa tecnologia através dos conceitos de uma visão ampla tecnicamente aqui também, onde o Bruno vai explorar muitos cenários e vocês vão poder fazer essas interações para saber se essa tecnologia pode ser aplicada no cenário A, B ou C. Ainda existem muitas dúvidas nossas a serem respondidas pela Microsoft sobre essa tecnologia, sobre o poder que ela vai chegar, né? Qual é o futuro disso tudo, mas vendo os vídeos e também participando de sessões da Microsoft, nós já temos uma ideia que essa é uma tecnologia que chega para revolucionar aí a colaboração através de holografia. Então, a parte dos desafios de mercados, vamos apresentar os conceitos, e no final a gente vai falar um pouco sobre o roadmap e o que vem por aí em cima de Microsoft Mesh. Bruno, agora é todo seu, fique à vontade. E, pessoal, que vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar via chat, e no final nós vamos ter um espaço aí para perguntas e respostas, onde vocês vão poder abrir o microfone. Bruno, é com você. Show, pessoal. Vamos lá. A gente tem bastante coisa para abordar nessa sessão. Eu vou ser bem pragmático, vou estar olhando para o relógio, eu vou tentar encaixar todo o discurso, toda a apresentação da plataforma em 40 minutos, para que a gente tenha uma interação bacana via chat. Todas as perguntas que não forem possíveis de ser respondidas nessa sessão, a gente vai responder depois no artigo que será publicado no LinkedIn, junto com o vídeo dessa sessão. Então, fiquem à vontade para expor dúvidas e casos de usos, tem um tema bem grande para a gente abordar. Bom, antes de começar falando sobre o Microsoft Mesh, eu gostaria de reservar 2 minutos para falar sobre o ecossistema de soluções e serviços da Microsoft. É muito importante a gente entender isso, esse ecossistema e a relação desse ecossistema para identificar a diferença de uma solução de um serviço. Quando a gente fala de uma solução, a gente está falando de aplicações prontas para o consumo. Basta assinar uma licença, instalar o aplicativo no dispositivo e iniciar a experiência. Nesse contexto, a Microsoft tem voltada para a Mixed Reality 2 soluções de pronto uso. Remote Assist, que é uma aplicação que é embarcada no HoloLens ou no smartphone Android e iOS para assistência remota, e o Dynamics 365 Guides, que é para assistência autoguiada. Ambos fazem parte do ecossistema da Microsoft, Dynamics 365, e ambas são soluções prontas para o consumo. Quando a gente fala de serviços voltados para Mixed Reality, a gente está falando de recursos que são incorporados dentro de uma aplicação. Exemplo, eu faço parte de uma empresa, de uma empresa que tem o próprio time de desenvolvimento, então eu vou criar minha própria solução e dentro da minha solução eu demando de um determinado recurso que a Microsoft já tem disponível na nuvem, via Azure, eu simplesmente vou consumir aquele recurso, retornar uma informação e embarcar dentro da minha experiência customizada. Ou eu sou uma empresa que produz para um mercado uma solução nichada, então eu faço uso de recursos de nuvem. Quando a gente fala de recursos de nuvem dedicados para Mixed Reality, a Microsoft tem 3 grandes serviços.
o Azure Spatial Anchor, o Azure Object Anchors, que são voltados para âncoras espaciais, esses dois serviços. A questão de fixar uma âncora, fixar um objeto no espaço e ter a permanência, a persistência desse objeto naquela cena, naquela sessão, e serviço dedicado para renderização de hologramas com Azure Remote Rendering. Então, o HoloLens, um dispositivo móvel, não tem capacidade de renderizar, renderiza-se esse objeto na nuvem. Bom, dito isso, tendo em vista que a gente tem recursos e serviços dentro do ecossistema da Microsoft, é importante entender que o que tem disponível hoje, né, de recursos e serviços permitiu a gente criar experiências muito ricas para a realidade aumentada e realidade mista. Só que ainda o mercado tem uma série de desafios e problemas que não foram vencidos e demandam de muito capital intelectual ou muito investimento. O Microsoft Mesh ele vem com a proposta de resolver esses problemas, né? Quais são os principais problemas que a gente tem no desenvolvimento ou no fluxo de desenvolvimento de soluções imersivas? Eu pontuei esses quatro. A renderização de objetos 3D de alta fidelidade. Quando a gente fala de renderizar um objeto rico em polígonos ou em diferentes formatos, formato CAD, um formato DICOM, o HoloLens ele não tem a capacidade de renderizar esse objeto. Então, para isso, eu preciso de um time com um conhecimento específico para otimizar esse objeto ou criar shaders específicos para que o HoloLens consiga renderizar. Então, a renderização em nuvem é uma saída para esse tipo de problema. Representação de pessoas em realidade mista, com realismo. Então, criar um senso de presença, né, dentro de um HoloLens requer um capital intelectual específico para capturar, otimizar, tratar esse asset e embarcar no HoloLens. A questão de manter um holograma fixo no espaço, né, a ancoragem, não é algo tão trivial, apesar da Microsoft dispor do Microsoft Word Anchor e Object Anchor, ele não é algo tão trivial e tão simples de se aplicar, de criar uma experiência compartilhada e dois diferentes usuários conseguem ver o mesmo holograma e compartilhar o mesmo holograma, né? A sincronização de ações e expressões de multiusuários é algo complexo, por exemplo. Eu estou aqui na minha sala, o Felipe consegue me ver por meio de um avatar e a gente consegue trocar informações mantendo uma latência muito baixa. Isso é um desafio muito, muito grande hoje em botar isso dentro de uma aplicação. Então, esses 4 principais blocos de desafio é a proposta que a Microsoft traz para resolver com o Mesh. Basicamente, a Microsoft está dizendo para o mercado, empresas que criam aplicações, deixa o hard work comigo, deixa a questão mais técnica, questão de licenciamento, questão de ecossistema, questão de segurança de dados com a gente e foca na experiência do usuário, foca em construir a jornada, foca em construir a usabilidade, foca em construir a experiência em si. Então, o que é o Mesh? Como o Mesh se propõe a resolver esse problema? O Mesh, em poucas palavras, o Mesh nada mais é do que uma plataforma baseada em nuvem, que tem o objetivo de permitir com que empresas criem experiências holográficas colaborativas e compartilhadas. Então, essa plataforma vai dispor de uma série de recursos e capacidades para que você customize uma experiência, crie uma experiência custom-made e forneça ela para o mercado. O Mesh ele também traz a proposta de ter aplicações nativas da Microsoft, como Teams ou Dynamics, compatíveis com os recursos do Mesh. A Microsoft chama isso de Mesh Enabled Solutions. Então, todo o sistema da Microsoft vai estar habilitado para usar recursos do Mesh também. Então, o Mesh é um serviço que dispõe de uma série de capacidades que você faz uso dentro da sua aplicação. Importante ter isso em mente. O Mesh ele tem 3 pilares, né, de atuação, de proposta, né, como plataforma. Deixa eu passar. O primeiro dele é possibilitar o senso de presença. O senso de presença é concretizado por meio de avatares ou por meio de representações em alta resolução, representações fotorrealistas, né? Quando a gente fala de avatares, eu estou falando de dispositivos que não têm a capacidade ou não têm um conjunto de sensores que eu consiga capturar uma informação e ter uma representação fotorrealista, seja por um estúdio, seja por um sensor tal como o Azure Kinect. Então, eu consigo representar o meu usuário, ter o senso de presença dele estar comigo do meu lado por meio de um avatar. E quando eu falo de uma representação fotorrealista, estou falando de sensores
que capturam a minha imagem e transmitem com uma baixíssima latência, a Microsoft promete em 100 milissegundos, para outros usuários. A gente vai explorar bastante esse tema, mas o senso de presença, proporcionar o senso de presença e colaboração é um dos pilares da plataforma do Mesh. Colaboração, permitir que diferentes usuários em diferentes localizações geográficas colaborem, troquem experiências, compartilhem informação. Eu pegar um objeto 3D que está na minha máquina, jogar para um usuário que está no HoloLens, ele conseguir ver aquele cubo em 3D, ambos, tanto eu quanto o meu colega remoto, a gente consegue apontar e manipular aquele objeto. O Mesh vai disponibilizar uma série de recursos e ferramentas para criar ambientes colaborativos, possibilitar a troca de conteúdo com proteção de dado e de forma ágil. E o terceiro pilar do Microsoft Mesh, e não menos importante, talvez o mais importante de todos, é possibilitar a conexão entre diferentes dispositivos. Nem todos os usuários vão ter o Microsoft HoloLens na mão. Então, o Mesh ele traz uma proposta holística, né, diagnóstica ao hardware. A proposta dessa plataforma ela ser compatível com smartphones Android e iOS, óculos de realidade virtual, seja mobile-based ou seja third, que é conectado a um computador, computadores Mac ou Windows e outros dispositivos futuramente, além do Microsoft HoloLens, tal como o Magic Leap. Esses são os três pilares, as três propostas do Microsoft Mesh como plataforma. Até então, eu acredito que eu só pontuei de uma forma mais específica o que vocês já viram no vídeo e na apresentação do Ignite. Talvez a informação não estava de forma tão clara, né, porque a Microsoft apresentou de uma forma muito mais comercial, né, muito mais marqueteira. Não foi tão grande novidade, mas o que eu vou mostrar daqui para frente, quais são as capacidades que essa plataforma disponibiliza para que eu, como desenvolvedor, utilize os recursos e para que eu, como um cliente, consuma esses recursos. Antes de mostrar essas capacidades e recursos, deixa eu passar uma visão em alto nível da plataforma. A plataforma tem três grandes blocos. O primeiro bloco é dedicado às aplicações Mesh Enabled, que são aplicações compatíveis com o Mesh, com os recursos do Mesh. Então, hoje, a Microsoft tem um aplicativo pro HoloLens 2, que está na Microsoft Store, em versão preview. Esse aplicativo é uma solução que você vai lá, baixa no seu HoloLens, instala e já pode usar e ter uma noção, uma experiência dos recursos do Mesh. É gratuito, ainda está em versão preview. Não se tem notícia se vai ter uma aplicação pronta para uso para o HoloLens ou se apenas um preview para ter uma degustação da plataforma. O Outspace VR, a Microsoft comprou ele há alguns anos, acho que foi ano passado, e agora ele vai ter uma versão para a empresa, né, onde você consegue trocar dados, criar sala com toda a questão de segurança dentro de uma corporação, com todos os ADs da Microsoft e tal. Versões para o Teams, né, o Teams com uma capacidade de conectar com essa plataforma do Mesh, e o Dynamics 365 vão estar vindo nos próximos meses. Ainda não tem uma data de lançamento, mas é importante ter em mente esse roadmap de compatibilidade do Teams e do Dynamics 365. E aplicativos de parceiros, seja de aliança com a Microsoft e grandes players de mercado, ou seja, vocês criando seus próprios aplicativos para o mercado, usando os SDKs e as bibliotecas que a Microsoft vai estar disponibilizando do Mesh. Então, a plataforma ela tem esse primeiro grande bloco, que são os aplicativos que têm compatibilidade com o Microsoft Mesh, que fazem uso do recurso do Mesh. Um segundo bloco, que é o que eu vou estar enfatizando daqui para frente, é a plataforma de desenvolvimento, que é composta pelo Toolkit, que são os SDKs e as interfaces que a Microsoft disponibiliza para a comunidade para a criação das aplicações, as capacidades, os recursos de nuvem que o desenvolvedor vai ter acesso para utilizar, a gente vai explorar bastante sobre isso, e o core da plataforma, que é tudo relacionado ao ecossistema da Microsoft, acesso, venda, proteção de dado, isso tudo a gente não precisa se preocupar, vai seguir o padrão Microsoft. O terceiro bloco da plataforma, ele é reservado para os aplicativos, os dispositivos, né? Quais dispositivos eu consigo embarcar aplicações compatíveis com o Mesh? Então, por hora, a gente tem o Microsoft HoloLens 2,
Eu acredito que futuramente vai ter um suporte para o Magic Leap também, sendo que nessa semana foi anunciado que o Mixer Reality Kit agora é compatível com o Magic Leap, que é um concorrente de hardware da Microsoft, mas a Microsoft está uma proposta agnóstica ao hardware. Dispositivos de realidade virtual, a princípio, a Microsoft está focando no óculos, então óculos, tanto o Oculus Quest 1 e 2 e o Oculus VR, e os dispositivos de realidade virtual da família da Microsoft. E alguns dispositivos mobile-based, né, que usam um smartphone Android numa carcaça plástica. Smartphones e tablets Android e iOS, usando... Aqui são os smartphones e tablets compatíveis com a tecnologia AirKit Core Microsoft, da Apple e da Google, e computadores Android e iOS para acessar via web browser. A gente vai estar explorando um pouquinho mais sobre os roadmaps de desenvolvimento para esses caras aqui. Descendo um nível a mais, explorando aqui, eu vou expandir esse bloco aqui, Developer Platform. O que é o Toolkit, quais são as capacidades, o que tem no core da plataforma? Bom, o Toolkit, a Microsoft, para desenvolver soluções para esse tipo de ambiente, para soluções imersivas, a Microsoft dispõe do Mixer Reality Toolkit, que ele pode ser utilizado em diferentes engines e diferentes frameworks de mercado. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o Toolkit ele tem como licença ser um SDK, um kit de desenvolvimento, onde o desenvolvedor vai ter acesso às bibliotecas, aos códigos em alto nível, sem ter que descer então em baixo nível para acessar sensores e serviços, e um bloco esse é o mais importante, um bloco de construção para a criação de interface gráfica e criação de usabilidade, comportamentos, né? Porque o Mesh ele traz essa proposta colaborativa e troca de informações, então muita ferramenta, muita interface já vai ser dada como padrão para você criar sua própria experiência e dali personalizar, expandir e por aí vai. As capacidades da plataforma, ela está quebrada em quatro grandes blocos, o senso de presença, os mapas espaciais, a renderização holográfica e a sincronização de multiusuários. Esse cara aqui é o que a gente vai falar bastante nessa apresentação, é o que eu quero mostrar para vocês em detalhes, quais são os recursos que estão dentro de cada caixinha aqui, e o core da plataforma, né, o foco dessa apresentação, mas é importante ter em mente que toda a questão de sessões, cobrança, infraestrutura, proteção de dados, tudo que tem relação a que o Mesh, né, como plataforma, ele tem a proposta de conectar no ecossistema da Microsoft e usar e-mails corporativos. Então, toda essa questão a Microsoft vai dar os conectores para a gente simplesmente fazer as conexões e não se preocupar com essa parte mais deep, mais técnica, mais profunda. Focando nas capacidades, é o que eu quero focar nessa apresentação, quais são os recursos, quais são as ferramentas que o Mesh disponibiliza para os desenvolvedores para criar experiências, né? Até então foi falado que o Mesh tem a proposta de criar experiências colaborativas e compartilhadas, mas o que eu vou ter de prática de recurso? Bom, falando primeiro sobre as questões, o senso de presença. O senso de presença ele pode ser concretizado por meio de avatares. Os avatares, eles são... a Microsoft fez uma proposta bem bacana, usando uma série de plugins e questões umas caixas pretas que a gente não vai ter acesso, a gente só vai acessar ela a alto nível, mas que fazem uso de inteligência artificial, a questão de bônus, cinemáticas e tal. Mas, em essência, com o Microsoft HoloLens ou com o óculos de VR, eu tenho uma representação física de um avatar, usando os próprios sensores do dispositivo. Então, vamos pegar o exemplo do Microsoft HoloLens. Ele tem o rastreio da pupila, o eye tracking, e ele tem o rastreio das mãos. Então, com o rastreio da mão eu consigo fazer a movimentação da minha mão e do meu braço, antebraço. A Microsoft faz uma predição disso e faz um movimento bem orgânico. E com o movimento de cabeça eu consigo fazer movimento do corpo e tal. Então, essa parte ficou bem bacana. Tem bastante vídeo e material que depois eu vou estar compartilhando com vocês sobre esse tipo de representação. Um segundo passo, no final eu vou estar mostrando o roadmap de desenvolvimento, mas um segundo passo, a Microsoft vai disponibilizar um kit para você personalizar os seus próprios avatares. Então, você pode criar roupas, personagens, para que o seu cliente consiga customizar, seja uma empresa, uma indústria, por exemplo, uniformes, óculos, enfim. Mas ela vai dar alguns recursos padrões para os desenvolvedores já conseguir permitir que os clientes personalizem seu próprio avatar e criem tem algo muito mais personalizado, que transmita a representatividade do personagem e tal.
Quando a gente fala de fotorrealismo, né, que é o que chamou a atenção de todo mundo, acredito, e é o tema que mais tem interesse em estudar no Mesh, é a representação fotorrealista de um avatar. A Microsoft, com a plataforma do Mesh, ela pretende pegar um dado de um sensor externo, a exemplo do Azure Kinect, que esse vídeo que vocês estão vendo ali é feito com Azure Kinect, então o rapaz está usando 2 ou 3 Azure Kinect com alguns SDKs para fazer a limpeza do ambiente em volta, então ele faz uma nuvem de ponto, ele forma essa malha, e o Mesh ele vai fazer o upload e o streaming dessa malha, dessa nuvem de pontos, para um outro usuário. A Microsoft promete uma latência de 100 milissegundos, como a proposta de negócio da Microsoft com o Mesh é dizer, deixa o hardware com a gente, vai ter toda a documentação técnica explicando os bits e bytes dessa operação, para que a gente consiga ter mais controle dessa operação, mas em essência a gente só vai dar input de um valor, de um dado, desse dado que é capturado pelo sensor externo, e a Microsoft vai dar output dele para o outro dispositivo, seja um HoloLens, seja um óculos VR, com aquela informação. Isso é feito por meio de sensores externos. A proposta da Microsoft para esse tipo de representação também é agnóstica ao hardware. Não é limitada apenas ao Azure Kinect, mas outros tipos de sensores LiDAR, ou no estúdio profissional, como os estúdios de captura da Microsoft, por exemplo. Mas aqui é um tema bem interessante que a gente depois consegue fazer outras sessões falando só sobre isso, e testes e afins. Falando um segundo bloco de capacidades, que são os mapas espaciais. Quando a gente fala de mapa espacial, a gente está falando, a gente consegue expressar, né, concretizar o conceito de mapa espacial por meio do conceito de âncoras. Uma âncora é um ponto no espaço onde aquele holograma vai estar fixado. Então, eu tenho âncoras que são relacionadas aos objetos, esse serviço de o Object Anchors hoje é disponível na Azure, só que ele vai estar aprimorado e vai estar conectado dentro desse ecossistema colaborativo do Mesh. Então, como funciona esse rastreio hoje, né? Exemplo do carro. Eu vou mapear esse carro, seja com sensor externo, seja com o próprio HoloLens. Com essa informação de mapa, eu vou fazer o overlay, a sobreposição de objetos holográficos, e essa informação vai ficar gravada. Então, quando o meu usuário apontar meu HoloLens para esse carro, ele vai, opa, já tenho esse mapa, já tenho essa informação, sobrepõe o objeto, e esse objeto fica estável naquele espaço. Só que, até então, o Object Anchors, o serviço da Microsoft, ele permitia fazer isso, ele permite você fazer isso. Mas a questão de compartilhar essa âncora com outro usuário, e que esse usuário consiga manipular esse objeto 3D que eu estou visualizando, e a gente compartilhar informações e trocar recursos, é isso que vai estar aprimorado com o serviço dentro da plataforma do Mesh. O que me chamou muita atenção quando eu vi e estava lendo os documentos do Microsoft Mesh é o World Anchors, né? World Anchors são âncoras que estão relacionadas no globo, né? Tem várias técnicas para se fazer isso, ainda não tem um documento detalhado da Microsoft falando como que o Mesh vai lidar com esse tipo de âncora, mas está no roadmap do Microsoft Mesh lançar o serviço de World Anchor como para experiências colaborativas. O que eu posso fazer com esse conceito? Eu posso colocar um objeto, vamos pegar um caso de uma fábrica, eu boto um painel de IoT de um motor na frente daquele motor, eu vou botando diferentes objetos virtuais espalhados pelo espaço, e aquele objeto está relacionado a um mapa. A Microsoft mostrou esse conceito com Minecraft Earth, que foi descontinuado, que ele mostrava esse conceito de ancorar um objeto em relação ao mundo, a um mapa global, e várias pessoas compartilharem esse mapa, né? Esse cara aqui, para mim, vai ser a essência de criar uma experiência colaborativa. É importante acompanhar a empresa que criou o jogo Pokémon GO, porque ela, até no Microsoft Ignite, foi mostrada a parceria da Microsoft com essa empresa, e eles estão usando esse tipo de recurso do Mesh para fazer a nova geração do Pokémon GO. Permanência. Quando a gente fala de âncora e mapas espaciais, a gente está falando de um tema que é a permanência do holograma. Exemplo. Eu coloco meu HoloLens, eu boto um cubo em cima da mesa, eu manipulo aquele cubo, eu pinto, eu adiciono informações, legal, salvei, fechei o meu aplicativo, tirei meu HoloLens, fui para casa. No outro dia eu volto, eu boto meu HoloLens de novo, eu abro o aplicativo e aquele cubo está no mesmo lugar, com as informações que eu adicionei. Isso é a permanência, a persistência, né? O Anchor Persistence.
Isso é um recurso que eu vim usando há muito tempo, desde o Mixer Kit, antes de virar quer dizer, no Roboto Kit, antes de virar o Mixer Kit, só que agora ele está incorporado nesse contexto maior, nesse contexto global. Mas é um conceito muito importante de ter em mente. O terceiro bloco de recursos do Microsoft Mesh é relacionado à renderização. O Microsoft Mesh ele tem como proposta entender a capacidade de diferentes dispositivos. Se eu tenho um dispositivo Android, que tem um dispositivo móvel Android, que tem uma capacidade de hardware limitada, assim como o HoloLens também tem, eu não consigo renderizar um objeto rico em polígonos. Ou, mais importante, eu não consigo renderizar um formato CAD, que é um formato que só consigo renderizar no computador, ou um formato DICOM, que é um formato que vem da medicina. Então, para isso, a gente tem renderização em nuvem. Renderização em nuvem tem N poréns, né? Que precisam ser analisados, mas o Microsoft Mesh vem com a proposta de olhar para a tua aplicação, identificar o dispositivo tem capacidade? Não, ele não tem. Renderiza em nuvem e consegue dar o detalhamento. O dispositivo tem capacidade para rodar isso ali? Vamos rodar local porque o objeto é leve. Então, ele tem a proposta de balancear isso automaticamente e o programador vai conseguir configurar esse serviço. Dentro da renderização de nuvem, a gente tem a questão de compatibilidade com diferentes tipos de formatos, né? Hoje, o serviço do Remote Render da Microsoft, ele não tem compatibilidade com uma série de shaders e uma série de formatos CAD, por exemplo. Existem N softwares de mercado que fornecem arquivos no formato CAD ou o DICOM. São os dois principais que eu lembro de cabeça, mas dos dois nichos, né? De saúde e de indústria. Mas, quando a gente fala de CAD, a gente fala de uma infinidade de formatos. Então, o Microsoft, o Remote Render, a máquina virtual que fica lá na nuvem para renderizar, ele tem que ter compatibilidade, né? O serviço tem que ter compatibilidade com esses diferentes formatos. A Microsoft traz como proposta aumentar a gama de objetos compatíveis, de formatos compatíveis para renderização em nuvem. Eu acredito que venha muita novidade relacionada a formatos de arquivo CAD, que é indústria, e formatos relacionados ao arquivo de saúde, DICOM, NI, e por aí vai. O último bloco, né, relacionado às capacidades e recursos do Microsoft Mesh é a sincronização. A sincronização é o fator principal para criar o senso de colaboração. Por exemplo, eu estou na minha casa, o Felipe está na casa dele, eu vejo o avatar do Felipe aqui na minha frente. Se tem uma latência muito grande, se eu jogo um cubo para o Felipe... deu uma caidinha. Se eu jogo um cubo para o Felipe manipular e ele não consegue manipular, tem um delay muito grande, a colaboração ela não é fluida, né? A sincronização de diferentes usuários, a troca de recursos e manipulação de hologramas é um aspecto que o Mesh tem como funcionalidade principal para lidar. Isso que me chamou bastante atenção nos documentos, a Microsoft promete uma latência de 100 milissegundos no máximo, que é quase imperceptível para um usuário durante uma experiência. Então, isso é um dos pontos principais da plataforma. E quando a gente fala de senso de presença, ele é aumentado com a questão do áudio, né? Vamos pegar um exemplo que a gente já teve a oportunidade de usar o Outspace, onde você cria um evento, você tem seu avatar, você consegue usar um computador ou um VR, por exemplo, e você vai andando na sala, quando chega perto de uma pessoa, você consegue ouvir o microfone dela e tal. Com um HoloLens ou com óculos de VR, você tem uma percepção espacial muito mais aguçada. Então, você consegue até um grupo de pessoas ir conversar, olhar, direcionar o olhar para aquela pessoa. Isso aumenta muito o senso de presença. Meu objetivo nessa apresentação foi pontuar de forma clara o que é o Microsoft Mesh como plataforma, mostrar quais são as capacidades e recursos que o Microsoft Mesh vai disponibilizar para que as equipes de desenvolvimento criem aplicações, pontuar o que tem de roadmap, o que tem por vir, né, da plataforma, e eu combinei com o Felipe de reservar um período maior de perguntas e respostas para a gente ter interação com vocês aqui via chat. Perfeito, Bruno. Ô, Bruno, sabe o que seria legal? Você está me escutando? Estamos tendo alguns problemas de internet aqui. Só um segundo.
Bruno, você nos escuta? Bruno, acabou. Já que ele volta aqui, aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho algumas perguntas que chegaram para mim aqui, não pelo chat, mas sim por WhatsApp e direto no nosso Instagram. O pessoal acho que pegou parte da conversa e fizeram algumas perguntas. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode abrir o microfone ou pode colocar aqui no chat. Assim que o Bruno voltar, a gente já consegue endereçar. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, sim, Bruno. Tô dando um probleminha com a conexão aqui, Não, mas fica tranquilo. Ninguém estava preparado para todo mundo ficar de casa e fazer vídeos e videoconferência e o tempo todo. Fica tranquilo, tá tudo certo. É, Ô Bruno, eu tenho algumas questões aqui para a gente endereçar. Eu não sei se você prefere também mostrar esse vídeo conceito da Microsoft e explicar um pouco sobre ele, relacionando os assuntos que você comentou, sobre a questão dos avatares, fotorrealismo e tudo mais, ou também a gente pode seguir nessas questões das perguntas aqui, sobre, principalmente, a primeira pergunta e mais importante nós vimos no vídeo da Microsoft a questão dos avatares reais. Então, aqueles avatares reais, né, que são basicamente o nosso holograma, eles vão ser possível, mas hoje ele é possível através, você comentou do Azure Kinect, certo? Então, hoje a gente consegue obter isso, mas existe um trabalho um pouco maior que eu vou precisar utilizar equipamentos externos para que eu possa transmitir o meu próprio avatar. Isso é correto afirmar? correto. O senso de imersão que é possibilitado pelo Microsoft Mesh, ele é possível fazer por meio de duas técnicas, por meio de uso de avatares e por meio de representações fotorrealistas. Representação fotorrealista é feito por meio de capturas externas, né? Outside in, de fora para dentro. Então, eu tenho um sensor fora que vai estar coletando informação e enviando para a minha aplicação que está embarcado dentro do HoloLens, e essa aplicação vai estar fazendo o upload desse dado para o serviço de nuvem, que vai fazer todo o tratamento para distribuir para os outros usuários. Então, esse é o caminho, muito importante. Na primeira release do Microsoft Mesh, esse serviço, essa capacidade do Mesh não vai estar disponível. Ele está numa previsão de roadmap para ser lançado mais para frente. Então, primeiro, a gente vai ter acesso à criação de avatares, ainda aqueles dummies, né, sem forma, sem personalização. No segundo release, a possibilidade de personalização, conjunto de assets e personalização de avatares. E no terceiro release, a capacidade de fazer a representação fotorrealista da pessoa, que é o clímax da plataforma, né? Então, com os detalhes técnicos, como de que forma eu capturo um Kinect, dois Kinects, que tipo de sensor é compatível, consigo usar técnicas com imagem, tem uma série de técnicas que eu vi no MVP Global Summit, onde a gente tem contato com os engenheiros de software e hardware, eu tive a oportunidade de conversar com eles, que vão ser mostradas mais para frente, que eu ainda não posso falar, mas é bem bacana. A Microsoft está se preparando de forma bem estruturada para atender esse tipo de demanda. Perfeito, Bruno. Acho que isso já explica bastante coisa. Até a Nicole colocou aqui que a dúvida dela foi respondida com essa pergunta também. Olhando na parte dos objetos ancorados e também de possibilidade de ancorar objetos no mundo, né? A gente pode a gente pode visualizar o seguinte para o futuro, para que a gente tenha treinamentos unindo hoje muito Dynamics Guides com esses objetos ancorados para montagem de maquinário na área industrial. Você acredita que a área industrial vai ser o grande impacto dessa tecnologia, ou você também vê mais possibilidades dessa ancoragem de objetos, principalmente agora que a gente está tendo bastante casos em saúde também? Como é que você conectaria essa possibilidade agora de ancorar objetos em uma determinada máquina, por exemplo, ou no mundo em si? Como que você vê essa possibilidade para o futuro e o que pode ajudar as empresas? Vamos lá. Esse bloco de capacidades do Microsoft Mesh, que é chamado do mapa espacial, dentro dessa caixinha mapa espacial, a gente tem as âncoras espaciais ali dentro, esses recursos, né? A minha visão, a minha interpretação é que esse é o gancho da Microsoft para tornar a tecnologia mainstream, aberta ao público, disponível para uma grande massa.
esse é o gancho. O Microsoft Mesh, a plataforma, é, é um, vi- é um, é um, é um ponto de virada da Microsoft de pegar o Mixed Reality, o HoloLens, que hoje é totalmente enterprise, dedicado para empresas e grandes corporações, e tornar ele mainstream, tornar ele acessível para uma grande massa de usuários. Então, essa questão das âncoras espaciais estarem interligadas em todo um sistema colaborativo, ele vai permitir a criação de experiências massificadas. Então, a indústria, seja a indústria pesada, seja a indústria de saúde, seja a indústria de venda, enfim, independente do tipo de indústria, né? Quando eu falo indústria, eu quero me referir a enterprise, vai fazer uso disso também. Porque hoje a gente consegue usar as âncoras espaciais, mas é com um HoloLens, com um dispositivo caro e tal, e não tão acessível e tudo mais. Agora, eu ter uma âncora e compartilhar entre diferentes dispositivos de baixa capacidade, como um tablet, como um óculos mais leve, vai abrir o precedente para a criação de N experiências, seja na medicina, seja na indústria, seja na educação, mas principalmente, na minha visão, entretenimento, massificação. Esse, para mim, é o gancho que a Microsoft vai fazer. Perfeito. E falando em dispositivos, hoje você até apresentou alguns outros ali. Eu não vou precisar necessariamente de um hardware Microsoft como o HoloLens para ter essa experiência, né? A gente vai conseguir ter essa experiência até mesmo no computador, certo? Correto. O Microsoft Mesh ele tem como proposta ser uma plataforma agnóstica ao hardware, né? E quando ele fala de conexão, é você criar uma experiência e essa experiência ser compatível com um desktop, você acessar via mouse e teclado, com um dispositivo móvel, seja Android ou seja iOS, com uma capacidade mínima de reconhecimento de espaço, um dispositivo VR, seja mobile based, aquele que você bota o celular na sua frente, ou seja um VR mais complexo, como um Oculus Quest ou um óculos que é conectado a um computador parrudo, ou seja um óculos sofisticado como o HoloLens ou o Magic Leap. Muito importante fazer um adendo. A questão do Magic Leap é uma interpretação minha, Bruno, porque eu vejo alguns movimentos da Microsoft, como essa semana ainda, a Microsoft lançou a Mixed Reality Kit, que é o fundamento, a fundação para a criação de experiências para o HoloLens, agora é compatível com o Magic Leap. O Magic Leap, se botar em perspectiva, é o concorrente direto da Microsoft em hardware. É um óculos de realidade mista autocontido. É a única empresa que tem um óculos que compete nas mesmas características com o HoloLens. Então, essa estratégia de botar um serviço na nuvem e entregar para todo mundo é onde a Microsoft sai ganhando. Então, sim, você vai acessar de diferentes dispositivos, independente do hardware que você tem em mãos. É, e, Bruno, você tocou num ponto importante que eu acho legal compartilhar. O que seria um dispositivo autocontido? Um dispositivo autocontido, a exemplo do HoloLens, é um dispositivo que tem todos os recursos de hardware embarcado. Por exemplo, o HoloLens ele tem placa de vídeo, ele tem memória, ele tem CPU, ele tem HPU, que é a unidade de processamento holográfico, tá tudo ali dentro, bateria, lentes, fone, headsets e tal. Um dispositivo que não é autocontido, ele depende de um dispositivo externo para funcionar. Exemplo, o MetaVision é um óculos de realidade mista da própria MetaVision, ele tem MetaVision 2, a última versão foi lançada. É um óculos de realidade mista que é conectado via cabo no computador. Quer dizer que o óculos ele tem apenas uma lente e sensor, mas o processamento é a tua máquina, é o teu computador que vai rodar o aplicativo. Então, o HoloLens e o Magic Leap são óculos de realidade mista autocontido. Então, é uma categoria, um nicho específico de hardware. Né? Perfeito, não, show de bola. E isso é muito importante porque isso também ele se liga diretamente com a experiência do consumidor, né? Do cliente em si. Você pode ter agora vários dispositivos, não só mais no dispositivo Microsoft, como a gente pensava, mas eu também tenho que sempre detalhar a experiência que o meu cliente final vai ter. Você vai usar um dispositivo autocontido ou vai utilizar um dispositivo que tenha cabo, nesse caso, igual você muito bem colocou. E um, um ponto importante também, Bruno, você comentou sobre a questão do Mesh ele ser um serviço, não é algo plug and play. E aí, hoje, então, eu como um desenvolvedor, como uma empresa que estou desenvolvendo soluções internas ou sou uma consultoria, eu conseguiria customizar uma aplicação minha aí a nível de código para incluir o mesh, consumir o mesh da nuvem Microsoft, seria esse o ponto principal a ser destacado? Eu vou consumir esse serviço e posso também integrá-lo com outras soluções?
Correto, é isso mesmo. Por isso eu abri com aquela diferenciação de solução e serviço. Solução é um produto. Produto você paga uma licença, você instala o aplicativo e usa. Então você não tem customização de interface gráfica, você não tem customização de usabilidade, enfim, eu tenho que lidar com aquelas ferramentas que estão ali dentro. Quando a gente fala de criar uma experiência custom made, que é o termo técnico, que é customizada, que é personalizável, você pode ter dois cenários. Um, eu sou uma empresa que tem meu próprio desenvolvimento. Eu não sou uma empresa de hardware, eu sou um grande hospital que tem uma equipe que desenvolve lá dentro, porque eles fazem as aplicações para mim aqui dentro. Porque é muito mais fácil eu ter uma equipe de desenvolvimento dentro de casa do que contratar de fora. E tem muito esse cenário, seja na indústria, seja na saúde. Então, essa equipe vai conseguir fazer uso dos recursos da plataforma Microsoft Mesh e incorporar esses recursos na sua própria solução. Então, são serviços monetizados na nuvem e tal. Então, ela consegue criar a própria interface, a própria jornada de usuário, a própria usabilidade, fazendo uso dos recursos de nuvem do Microsoft Mesh. Um segundo cenário é, eu sou uma software house, eu sou uma empresa que cria software e vende esse software para o mercado. Então, eu vou lá, crio um software que atende uma indústria de óleo e gás, por exemplo, e eu vou usar recursos do Microsoft Mesh, como ancoragem espacial, criação de avatares e tudo mais, e vou vender ele por essa indústria. E vou cobrar licença por isso, né? Então, essa questão de ser um serviço é muito importante entender serviço e solução, né? E tá dentro do ecossistema de nuvem da Microsoft, a monetização e a questão de aliança com a Microsoft em termos de parceria, né? Vai abrir mais, né? Porque é onde a Microsoft ganha dinheiro, com consumo de nuvem, né? E os dispositivos, eles têm capacidades limitadas, então, não vamos deixar o dispositivo cada vez mais caro. O Roland já custa $3.500. Se a gente for botar mais sensor, mais poder de fogo, ele vai ficar cada vez mais caro, inacessível. Então, eu pego o processamento, jogo para a nuvem e o HoloLens lidar com aquela informação de forma mais leve. Ou um dispositivo móvel e tal. Então, eu consigo massificar a experiência. O Alex Kipman, que é o Technical Fellow da Microsoft, o criador do Microsoft HoloLens, ele sempre costuma dizer que essa tecnologia ela não atingiu escala de consumo ainda. Ela não massificou. Ela só atinge escala de consumo quando eu deixo de fazer algo que eu fazia no meu computador para fazer no meu HoloLens. Por exemplo, no Netflix. Eu assisto Netflix no smartphone porque é muito mais cômodo para mim. Ele atingiu a escala de consumo de estar em diferentes telas, sabe? A partir do momento que eu deixo de fazer algo no meu computador, porque no HoloLens é mais confortável, é muito mais colaborativo, é muito mais imersivo, aí ela atingiu a escala de consumo. Eu consigo sair do HoloLens, deslogar e logar no meu smartphone e continuar a experiência no carro, aí sim a gente vai atingir a escala de consumo e um grande público. E aí a gente está falando de abrir uma caixa de Pandora, né? Isso, exatamente. Acho que com a democratização dessa tecnologia, que é algo que ainda para a gente está começando, aí sim nós vamos ter mais dispositivos. Agora acho que a tecnologia do Microsoft Mesh pode abrir essa porta, né, para outras empresas investirem em novos óculos ou novas experiências. E também com essa democratização a gente vai ter maior oferta no mercado sobre os dispositivos como um todo e ter custos melhores. A Nicole comentou aqui de que forma o Mesh funcionaria no computador para colaboratividade sem ter sensores que existem nos dispositivos móveis. Basicamente, Bruno, assim, qual que seria a experiência de uma de um mesh, né, da realização de um mesh com um dispositivo que não seja, por exemplo, autocontido ou que tenha os sensores, né? A base, acho que seria essa a questão da Nicole. Aí, Nicole, se for exatamente isso, beleza? Se não, pode ficar à vontade também para abrir o seu microfone, tá? Como é que seria essa experiência, Bruno? Porque hoje a gente vê muito a HoloLens, você falou bastante do Magic Leap, ou até dispositivos móveis que têm sensores que no conjunto, né, no conjunto como um todo, ele te fornece uma experiência legal. Como que você vê essa experiência nesse tipo de dispositivo que não seja um HoloLens, um Magic Leap? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Mesh, ele está na nuvem, é um serviço que a minha aplicação consome, né? Então, a experiência que está instalada no teu computador, o aplicativo que está instalado no teu computador é uma solução com o Mesh habilitado. Então, a Microsoft está usando o termo Mesh Enabled, né? Aplicações compatíveis com o serviço Mesh. Beleza, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho um aplicativo que é compatível com o ecossistema de soluções do Mesh, com a plataforma Mesh, e ele está instalado na minha máquina. Assim como o Outspace, que é uma plataforma
que você consegue fazer eventos em realidade virtual, você consegue... Ah, eu não tenho um óculos de realidade virtual. Você vai usar o seu mouse, o seu teclado com as setas direcionais para andar com o avatar e o mouse para movimentar a cabeça. Uma aplicação que usa o Mesh como serviço vai atuar da mesma forma. Na verdade, o Outspace é um bom caso de uso para demonstrar como que eu ia interagir com o avatar em realidade virtual pelo computador. Mesma mecânica. Eu vou ter um avatar que me representa, esse avatar é movimentado, eu movimento a cabeça desse avatar com o meu mouse, eu movimento o corpinho dele ali com o teclado, a mão dele eu consigo apontar com o cursor do mouse, e vão ter ferramentas de interface, né, recursos de interface e recursos de usabilidade para que essa experiência fique um pouco mais rica. Assim como vocês estão vendo no vídeo, esse avatar, ele não tem uma expressão facial. Alguns dispositivos têm um leitor de retina, um leitor facial, que eu consigo dar a expressão facial para ele. Esse avatar, no caso, ele está usando um sensor que a pessoa que está representada naquele avatar, ela está acessando a aplicação por meio de um dispositivo que tem sensor que faz o tracking da mão. Mas se eu não tiver o tracking da mão, a pessoa vai ver a minha ação, vai ver meu movimento de cabeça, vai ter o meu senso de presença representado dessa forma. O senso de presença, ele pode ser mínimo, de acordo com o dispositivo que tu está entrando na solução, ou ele pode ser exponencial, se você tiver um sensor externo que está lendo os seus dados e botando você em fotorrealismo ali na frente da pessoa. Então, a questão é que o Mesh, como plataforma, vai possibilitar você criar uma experiência colaborativa onde todos, independente do tipo de dispositivo, consigam ter uma representação. E eu consigo ter o senso de que a Nicole está aqui do meu lado, falando comigo num avatar. Eu olhar para ela, eu direcionar minha cabeça, eu andar até ela, eu pegar um cubo e jogar para ela e ela, peguei esse cubo na mão. Então, esse é o grande uau que o Mesh vai possibilitar. Colaboração e interação, parece aquele jargão de marketing e tal, palavras meio batidas, mas quando ela é aplicada e funciona, é a mágica da coisa, né? Quem teve a oportunidade de usar o Outspace VR já teve um preview dessa experiência, né? Perfeito, Bruno. A Nicole até comentou aqui no chat que você respondeu exatamente a dúvida que ela tinha. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para abrir o microfone ou postar aqui no chat. No mais, Bruno, por gentileza, se você quiser começar suas considerações finais, a gente já pode seguir aqui. Bom, antes de fazer as considerações, tem uma outra pergunta que é muito Claro. recorrente, que é quanto custa a Microsoft Mesh? Bom, aí a Microsoft ainda não divulgou valores, como vai funcionar essa questão de licenciar, de uso de nuvem, né? Porque se vai ter servidor só nos Estados Unidos, servidores em outros lugares. Então, essas questões mais técnicas de precificação vão ser disponibilizadas nos próximos meses. O Microsoft Mesh foi anunciado, teve o grande uau, né? Que a Microsoft costuma fazer. Lança na mídia de uma forma massificada e depois o pessoal fica um pouco sem informação, ok, como funciona. Nossa intenção aqui é mostrar, botar um pé um pouco no chão, sair um pouco da euforia e mostrar quais são os recursos que a plataforma possibilita, como que vai funcionar isso e quais são os próximos passos, né? Quando que vai lançar o SDK, quanto que vai custar, de que forma eu consigo usar isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, até que momento eu já posso contar com esse tipo de plataforma para usar, considerar no meu roadmap de produto, como empresa. Enfim, a nossa intenção aqui é trazer um pouco dessa informação. Como consideração final, a minha visão é que o Mesh é a virada de chave que a Microsoft vai dar. Ela vai estar conectando a parte de Mixed Reality com todo o ecossistema dela. A Microsoft tem Office 365, Dynamics 365, o Power Platform, com Power Apps e outras soluções. Ela tem um ecossistema muito rico, já bem fundamentado, bem sólido. Então, o Mixed Reality ficava numa caixinha que não se conectava com os acessos corporativos, toda a questão de troca de dados, principalmente com a LGPD, que é a virada de chave que ela vai trazer. Então, o Microsoft Mesh ele tem como proposta ser uma plataforma que se conecta ao ecossistema da Microsoft e que resolve as principais dores do mercado. Renderizar um holograma muito complexo,
possibilitar o senso de presença, possibilitar a colaboração, possibilitar uma experiência compartilhada em diferentes dispositivos. Essas são as principais dores do mercado. Quem é a empresa que desenvolve para Mixed Reality sabe que isso custa, que isso dói, que tem muitos desafios a serem rompidos. Então, o Mesh é a Microsoft batendo no peito e dizendo, pessoal, eu vi que o mercado está tendo essas dificuldades, que tem que montar equipes muito complexas, caras e multidisciplinares. Deixa que a gente resolve isso, foquem na experiência. Então, claro que a gente sabe que não é uma plataforma, que é um serviço que vai ter que ser evoluído, tem problemas a serem resolvidos ainda, né? Quando lançar, a gente vai botar a mão no código, vai ver que não está funcionando daquele jeito, vai ter outras barreiras que a gente vai ter que transpor, mas é o que a gente tem de mais próximo no mercado, concreto no mercado, uma experiência que possibilite criar uma experiência colaborativa e rica, né? Não tem nada assim no mercado. Então, para mim, é uma grande virada de chave, representa a massificação da tecnologia, que ela veio para ficar, antes ainda estava vista como um hype, e vai ter dores, vai ter problemas a serem transpostos ali, por isso que a gente vai estar fazendo uma série de materiais e ajudando no que a gente pode, mas a minha recomendação, se você é um executivo, acompanhe o Microsoft Mesh, acompanhe o roadmap do produto para considerar o uso dele na sua instituição. Se você é um desenvolvedor, acompanhe o desenvolvimento, testa, prototipa, aproveita que está no início para você pegar a coisa já, surfar a onda desde o começo, porque vai ser o grande boom, a grande virada de chave nesse tipo de tecnologia. Perfeito, Bruno. Gostaria de agradecer muito pelo seu apoio aqui, por essa excelente apresentação técnica bem profunda sobre o Microsoft Mesh, sobre o que a gente pode esperar e o que é o Mesh, né? Porque o efeito wow que foi criado no Microsoft Ignite, entender quais são os recursos que estão em volta dessa tecnologia e também as possibilidades que ela pode trazer, tá, de integrar, igual você muito bem colocou agora, para desenvolvedores, para executivos e para diversas verticais, isso é muito importante. E a todos, pessoal, é uma honra ter todos vocês conosco, né, no meio dessa quinta-feira aqui. Gostaria de agradecer em nome da SLMIT e da Vanad a presença de vocês, a participação de vocês. Como próximos passos, nós vamos disponibilizar esse vídeo aqui nas mídias sociais da SLMIT e para que isso possa ser revisto. E também nós vamos disponibilizar alguns materiais de apoio para estudo dessa tecnologia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo ou com o Bruno. Nós teremos o maior prazer em responder todas as dúvidas e também endereçar alguns que a gente não souber para vocês. Muito obrigado e nos vemos na próxima aí, pessoal. Uma boa tarde. Até mais, pessoal. Valeu.